Capítulo 41, 2, Sons sem palavras. Nós nos reunimos aqui para conversar, não é mesmo? Ou nos reunimos aqui para ficarmos de boca fechada? Assim que não tiverem mais assuntos para tagarelar sobre eles, vão ficar quietos, mesmo que queiram continuar falando. Mesmo que nossos soldados consigam aguentar o frio do inverno com força de vontade, o que você vai fazer sobre a questão de conseguir provisões? Mesmo que adquiramos provisões pilhando e comandando, como você planeja lidar com a praga? Vocês todos podem ser corajosos, mas estão só transbordando com palavras exageradas e na verdade estão parecendo ser imprudentes. Do que é que você está falando? Fale de um jeito mais claro para podermos entender. Se há pessoas capazes de entender palavras difíceis, então também há pessoas incapazes de compreender até mesmo as palavras mais fáceis. Isto não é um problema meu, mas sim um dilema envolvendo a sua inteligência. Se eu fosse falar de algo um pouco mais fundamental, então a sua personalidade é um problema também. Agora eu consigo entender um pouco. Vocês dois aí, por favor, aquietem-se. Há um segundo atrás você nos disse para falar, mas agora você está nos mandando ficar quietos. Eu não entendo. Esse cara está mesmo falando o que bem quer. Você tem razão. Ou talvez quem sabe ele esteja mandando nós ficarmos quietos para que ele possa tagarelar sozinho. Mas que pessoa ruim. Ei, apesar de como eu me pareço, ainda assim eu sou o rank 12. Zepar, qual o seu rank? É mais alto do que o meu. Foi um erro meu. O que você disse está correto. Eu não tenho certeza quanto aos outros, mas a Citri e Belete precisam ficar em silêncio. Se os cabeças duras da facção das montanhas e cabeça dura da facção das planícies começarem a levantar a voz ao mesmo tempo, as coisas ficarão agitadas. Neste ritmo, todo mundo vai ficar com dor de cabeça. Aquele cara acabou de dizer que eu sou uma anta? É um alívio você conseguir entender ao menos isso, já que eu não quis dizer qualquer outra coisa além disso. Do que vocês todos estão falando agora? Não te interessa. A reunião continuou durante a noite toda. Já que a opinião da maioria raramente era a mesma, as palavras convergiam como se fossem fumaça por um instante antes de se dispersarem de novo. A fumaça que eu e a Barbatos criamos durante o outono atravessou as montanhas, agitou as fronteiras e agora se juntaram neste salão de conferência dos Lordes Demônios. A visão deles estava nublada. O topo de tudo não podia ser visto. Não havia sinais de que suas palavras estavam conseguindo penetrar a névoa. Os Lordes Demônios de ranking alto continuaram sentados em silêncio por mais de 6 horas. Chega a líder da facção das montanhas, Lorde Demônio Paimon, falou. Parem, por favor. Companheiros, vocês não estão se sentindo desorientados. Esta senhorita está se sentindo confusa. Já que ninguém está dando ouvido às palavras das outras pessoas, as conversas não conseguem ser compartilhadas. Já que as conversas não conseguem ser compartilhadas, elas não se juntam, e já que elas não se juntam, elas não fluem, e logo tudo fica obstruído. Mas que lugar é esse? Isso é sufocante. A sala de reuniões ficou em silêncio. Os Lordes Demônios, que estavam insultando um ao outro até o momento, calarem-se perante a nona no ranking, Paimon. Ao invés de não ter o que falar, parecia que eles estavam apreensivos sobre dar uma resposta. Anteriormente, Paimon tentou me acusar de um crime neste local e sofreu uma derrota devastadora. Apesar da reputação dela ter caído devido àquele incidente, ela ainda era comandante do maior número de Lordes Demônios. As pessoas se referiam a Paimon e aos seus companheiros como a facção das montanhas. Os Lordes Demônios que pertenciam à facção das montanhas haviam construído seus castelos nas partes mais afastadas das montanhas para prevenir que os humanos se aproximassem facilmente. Isto resultou no nome, Facção das Montanhas. Um lugar difícil de se aproximar pelas forças humanas, também era uma área difícil de sair para os exércitos de demônios. Era pacífico. Naturalmente, já que era problemático tanto entrar quanto sair, havia poucos conflitos.
Os lordes demônios da facção das montanhas eram relutantes quanto a ir à guerra contra os exércitos humanos. Para eles, covardia era ponderação, portanto, uma guerra gigantesca era tratada prontamente como algo horrível. De acordo com Paimon e seus aliados, eles estavam protegendo a paz da raça dos demônios. Entretanto, de acordo com as hipóteses socráticas, o nome da facção das montanhas se originava de algo completamente diferente. Era chamada facção das montanhas porque os seios da Paimon eram tão grandiosos quanto as montanhas. Paimon, junto às suas enormes montanhas, protegia os lordes demônios, e eles se submetiam ao seu instinto maternal. Sócrates se referia a Paimon e seus aliados como a facção dos seios grandes. Bonjour. Paimon falou. Que provas existem de que os exércitos humanos vão invadir nossas terras? Entendo. Não há evidências. Se não há evidências que eles vão nos atacar, então que razão nós temos para atacá-los primeiro? Companheiros, nosso povo está desgastado por causa da praga. Ao invés de procurarmos por motivos que não existem, nós deveríamos só suprir os setores que estão com dificuldades com nossos lucros e solidificar nossa estrutura interna. Ei, olha só o que esta vadia que não sabe nem pensar está dizendo. A líder da facção das planícies, Barbatos, falou. Barbatos e o seu grupo de seguidores residiam em castelos construídos nas grandes planícies. Os humanos e os demônios lutavam incessantemente pelas terras férteis. Antes que as pessoas se cansassem da guerra infinita, uma nova geração nascia e herdava a batalha novamente. A guerra se repetia. Diferentemente das pessoas que conseguiam passar o bastão da batalha para seus descendentes, a Terra em si não tinha uma próxima geração para herdar a guerra. A Terra permaneceu no mesmo lugar, e continuou recebendo os constantes danos da guerra. Por centenas de anos, o solo continuou o processo repetitivo de receber novas cicatrizes e se curar. Depois de 300 anos, a terra já não tinha mais fertilidade para fazer crescer uma grama sequer de trigo ou um ramo de cevada. O solo encontrou o seu destino final, e ainda assim a guerra continuou. Barbatos e seu grupo, que persistiram nessa batalha completamente infundada, eram chamados de facção das planícies. Os lordes demônios da facção das planícies estavam tentando encontrar algo no solo onde já não havia mais nada. Assim como mendigos embelezam a pobreza como sendo humildade e os sacerdotes embelezam a fraqueza como sendo gentileza, os lordes demônios mudaram não ter motivos para lutar, para não precisar de um motivo para lutar desde o princípio. Para eles, a guerra em si era sagrada. Já que nós não temos nada, nós precisamos ter algo, essa era a lógica deles. Eles não eram só um bando de pessoas com parafusos soltos na cabeça. No entanto, de acordo com as teorias de Karl Marx, o nome da facção das planícies vinha de algo completamente diferente. Era chamada de facção das planícies porque os seios da Barbatos eram tão aplainados quanto as grandes planícies. Assim como um campo aberto, Barbatos aceitava os lordes demônios, e eles ficavam comovidos por quanto espaço sobrava no peito dela. Karl Marx se referia a Barbatos e seu grupo como a facção dos seios retos. Cast-se bom, olha só essas pobres pessoas. Vocês todos planejam ficar quietos assistindo essa puta falar essas merdas? Vendo que a cara dela é irritante, isso significa que ela não pensa no que fala, e vendo que ela não pensa no que fala, isso significa que não tem um cérebro na cabeça dela, e vendo que não tem um cérebro na cabeça dela, então isso faz as merdas que ela fala acenderem, transformando-se em estrume supremo e perderem o controle. Se vocês não pararem essa vadia agora, então ela é o tipo de arrombada que vai começar a ficar se achando por todos os motivos possíveis entre o céu e a terra e ficar completamente insana.